Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que clicou aqui no Papo de Arte. Hoje eu quero falar um pouco dessa banda que marcou demais a minha vida, a minha geração. Nesse vídeo, a gente vai dessa turma aí, Legião Urbana. Seja bem-vindo ao Papo de Arte. Fala pessoal, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. E aquele recadinho que você já está acostumado a ouvir, né? Principalmente para aqueles que não estão inscritos no canal. Se inscreva, dê seu like, compartilhe os vídeos do Papo de Arte com o máximo de pessoas que você puder compartilhar. Isso vai me ajudar demais. E outra coisa também que penso que seja interessante é que caso você queira ser um dos patrocinadores, um dos mantenedores do Papo de Arte, eu estou colocando abaixo meu banner com meu Pix. Fique à vontade para colaborar com quem você puder colaborar. Isso também vai ser realmente de muita valia para mim, ok? E caso você também queira produzir o seu livro, mas não tem quem faça a capa, quem diagrame o miolo do seu livro, quem trabalhe a revisão do seu livro, enfim, os seus projetos, eu estou colocando aqui para vocês o site da Traço Imagem Design. Dá uma olhadinha, entre em contato conosco e vai ser um prazer poder te servir, ok? Não se esqueça, Traço Imagem Design. Lá a gente vai criar a tua capa, o miolo do seu livro, banner, a sua marca, enfim, o que você estiver precisando em tudo aí que envolva design, tá bom? Então vamos nessa. Vamos ao Legião Urbana. Vem comigo. Que país é esse? Que país é esse? Pessoal, começa logo esse vídeo dizendo o seguinte: a Legião Urbana foi uma das bandas mais icônicas do rock brasileiro. Olha, na minha modesta opinião, foi uma das bandas que mais influenciou milhares e milhares de jovens que já entendiam a situação social e econômica que o país vivia naquela época. Afinal, a banda surgiu em 1982, em plena ditadura militar. Claro que tivemos aí muitas outras bandas que surgiram nesse período. Eu posso citar algumas, por exemplo, o Titãs, Barão Vermelho, os Paralamas do Sucesso, Capital Inicial, Blitz, Ira, Camisa de Vênus, o Traje a Rigor, RPM, que foi um baita de um sucesso, Roupa Nova, imagina, Kid de Abelha, Sepultura e muito, muito mais. Nós tivemos aí na década de 80 essas bandas que realmente fizeram história, né? Também tivemos bandas ruins, evidentemente. Olha, mas preciso fazer aqui o seguinte registro. Isso é um pitaco meu particular, que é o seguinte: a década de 80, para mim, foi a década que revolucionou a música popular brasileira, ou o pop rock, melhor dizendo. Eu lembro que na faculdade, o meu trabalho final para a minha graduação em design foi exatamente sobre os anos 80, principalmente em relação às bandas que surgiram na época. Mas voltando aqui à Legião Urbana, essa banda que para mim foi surreal. Só para vocês terem uma ideia, o seu primeiro álbum, que levava o nome da própria banda, lançado em janeiro de 1985, é extremamente politizado, com letras que faziam críticas contundentes a diversos aspectos da sociedade brasileira. Tinha também canções de amor que foram marcantes, como, por exemplo, as músicas Será, Ainda é Cedo e Por Enquanto. Aliás, esta última é considerada como a melhor faixa do encerramento desse disco. Aí também tinha a Geração Coca-Cola, outra música famosa deste álbum, né? E nessa música o Renato Russo ele faz duras críticas ao modelo educacional norte-americano adotado pelo Brasil e ao consumismo, isto é, o gosto dos brasileiros pelos produtos importados dos Estados Unidos. Mas foi no terceiro álbum, chamado Que País é Esse?, lançado em 87, que a banda apresenta uma música que também levava o nome do álbum, né? A letra é Que País é Esse? Certamente você conhece, que foi escrito pelo Renato Russo em 1978, quando ele tinha apenas 18 anos. Pronto, foi suficiente para sacudir toda aquela juventude que também queria ser uma voz de protesto contra a desigualdade social, a violência e a corrupção. Afinal, a letra tratava exatamente disso, né? Era a expressão da insatisfação com a situação política e social do país. Na verdade, se o Renato Russo estivesse vivo hoje, a sensação que temos é que ele escreveu essa letra ontem, ou seja, nunca vi uma canção tão atual, uma canção que felizmente ou infelizmente será o canto de muitas gerações. E como eu falei anteriormente, a banda Legião Urbana foi formada em agosto de 1982 em Brasília.
poucos meses após uma discussão de Renato Russo com a sua antiga banda, chamada Aborto Elétrico, devido aí a uma briga com um dos integrantes dessa banda. Tinha aí uma mistura de rock, de punk, enfim, elementos da música brasileira. A princípio, a banda era formada por Renato Russo, Marcelo Bonfá, Eduardo Paraná e Paulo Paulista, mas a sua formação clássica era com Renato Russo, vocalista e líder da banda, Dado Villa-Lobos, guitarrista, e Marcelo Bonfá na bateria. A primeira apresentação da banda foi no dia 5 de setembro de 1982, na cidade mineira de Patos de Minas, durante aí um festival de rock no parque. E em 1983 se apresentou no Circo Voador, aqui no Rio de Janeiro. Os seus primeiros hits foram as músicas Será, Geração Coca-Cola e Ainda é Cedo. Mas foi em 1986, pessoal, com o lançamento do segundo álbum, chamado 2, que solidificou o sucesso da banda em todo o país, principalmente com as músicas Eduardo e Mônica, Tempo Perdido e Quase Sem Querer. Como toda banda de música, incidentes acontecem, né? E em julho de 88, no estádio Mané Garrincha, aconteceu algo que eu diria muito chato. A apresentação que marcava o retorno da banda a Brasília teve atrasos no início, falhas na organização, a polícia atuando de forma, digamos, violenta, tumulto fora do estádio, enfim, tivemos aí discursos inflamados, bombas caseiras, enfim, invasão de palco, foi uma doideira só. Lembrando aqui, galera, o seguinte, que apesar da popularidade da banda e influência que a Legião Urbana exercia na juventude, né, a Legião Urbana enfrentou também controvérsias e críticas, especialmente devido às posições políticas de Renato Russo e às interpretações de suas letras. Olha, por conta desse incidente, além de complicações internas, em especial com Renato Russo, as turnês do grupo elas passaram a não ser mais aquelas turnês longas, né? Em 1989, a banda lançou outro álbum chamado As Quatro Estações, que foi considerado aí o melhor trabalho da Legião Urbana, inclusive pelo próprio Renato Russo. E esse álbum foi um imenso sucesso, pessoal, com algumas músicas que a gente já conhece demais, né? Pais e Filhos, Há Tempos, Quando o Sol Bater na Janela do Seu Quarto, Monte Castelo, né? Meninos e Meninas, e entre outras. Mas vale aqui um lembrete que eu penso que seja interessante. Foi o álbum que mais vendeu, né, do Legião Urbana, 1.700.000 cópias, e curiosamente é também considerado o disco mais, digamos, religioso da banda. E no dia 15 de dezembro de 1991, Legião Urbana lançou o seu quinto trabalho de estúdio, intitulado V. Olha, o disco foi realmente todo ele gravado no Estúdio Mega, no Rio de Janeiro. Foi, de fato, segundo pude apurar, o mais melancólico disco da banda, pois Renato Russo havia descoberto que era portador do vírus da AIDS. Em 1993, lançou Descobrimento do Brasil, que foi um destaque com as músicas Perfeição e Giz. Olha, galera, a última apresentação da Legião Urbana aconteceu no dia 14 de janeiro de 1995, na casa de apresentação Reg Night, em Santos, litoral do estado de São Paulo. E no dia 11 de outubro de 1996, o vocalista Renato Russo falece em consequência da AIDS. Após a sua morte, nesse mesmo ano, a banda encerrou as suas atividades, deixando um legado aí duradouro na história da música brasileira. E o seu impacto, pessoal, transcendeu gerações e gerações, e a sua música continua a inspirar e emocionar milhares e milhares de pessoas por esse Brasil afora. Pessoal, vale aqui o repeteco, que é o seguinte, né? O impacto cultural e musical da Legião Urbana reverbera até os dias de hoje, sim. Basta ver aí jovens que ouvem Legião Urbana. O meu filho, por exemplo, que nasceu em 1988, é fã declarado da Legião Urbana. Olha, eu não sei se é um exagero, mas eu penso que a Legião Urbana não foi apenas uma banda
pop rock, né? Foi um fenômeno cultural que deixou aí a sua marca na música e na alma de milhões de brasileiros. Eu penso que o compromisso com a autenticidade, com a honestidade lírica e a expressão artística são pilares do legado deixado por essa banda que continua a inspirar gerações atuais e futuras. Penso assim, acredito eu, né? No dia 5 de setembro de 2009, o site oficial da banda divulgou um comunicado esclarecendo que a Legião Urbana não voltaria às suas atividades, ao contrário das informações que circulavam através de boatos, né? O motivo era simples: respeitar o Renato Russo, essa figura que jamais seria substituída. Ainda no intuito, né, de eliminar quaisquer falsas informações, o Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos não pretendem formar uma nova banda juntos para evitar aí exatamente comparações. O comunicado deixa registrado também que a única ideia é que o site oficial da banda continue sim a estreitar os vínculos entre a obra da banda e o seu público. Essa foi a banda Legião Urbana. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau. Um dia irá dizer que existe razão, as coisas feitas no coração.